Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui meu, né? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E eu ia fazer um vídeo sobre meu próximo filme, meu próximo curta-metragem, que vai usar umas técnicas interessantes e tal, que mistura fotofilme com stop motion e colagem de fotos e tal. É bem interessante. Eu ia falar sobre isso, mas eu cheguei a gravar até, mas acabou que não saiu, porque eu gravei, mas o áudio não saiu, tá ligado? Eu gravei 30 minutos, eu acho, de vídeo, com participações especiais de uma gatinha que de vez em quando invade a minha casa, mas ela não fica aqui, então talvez eu bote alguns takes se eu não tiver apagado. Acho que eu não apaguei, inclusive, então talvez eu bote alguns takes nesse momento. Mas acabou que surgiu um novo tema que deu vontade de falar. O Chavoso da USP fez uma crítica a Ainda Estou Aqui e foi extremamente atacado por uma parcela da esquerda, né? E é muito doido isso, porque de um lado o vídeo dele é muito bom, né? Não em relação à crítica entre aspas, que ele não faz uma crítica, né? Ele dá a opinião dele sobre o filme e fala porque não gostou. Só que eu acho que ele se perde muito na forma que ele argumenta por que não gostou, certo? E o Jones Manuel tem um vídeo meu, resposta entre aspas, que explica muito bem isso, do por que o Chavoso acaba errando em alguns pontos, na minha visão, né, obviamente, e ele também diz o porquê que ele acerta em outros pontos, né. Então, vamos pro vídeo, vamos pro vlog de hoje, falar sobre esse polêmica, né, do Chavoso da USP. Show! Quando a gente pensa no filme Ainda Estou Aqui, a gente pensa em duas pessoas, né, que é a mãe e a filha, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. As duas estão atuando no filme e a Fernanda Montenegro volta a atuar com o Walter Salles. Eles tinham feito Central do Brasil lá atrás e tal. E aí, quando a gente pensa nesse filme, a gente pensa primeiro nessas duas pessoas, né? Segundo, que ele é um filme da ditadura. E terceiro, que ele é do Walter Salles, certo? A opinião do Chavoso, ela fica muito por cima disso. Desse filme e como ele permeia essas três coisas, né? Principalmente a ditadura e o Walter Salles. Por quê? O Walter Salles é o herdeiro do Banco Itaú, e que é da família Salles, que no vídeo lá ele dá todo um contexto histórico, que foi uma família que apoiou a ditadura militar, né? Que teve cartilhas compartilhadas na sua empresa falando que não foi uma ditadura empresarial militar, e sim uma ditadura e sim uma revolução militar da polícia, dos militares e tal, né, uma revolução dos militares. E nisso a gente pensa, pô, foda. Só que ao mesmo tempo, falar do Walter Salles também é falar de primor artístico. O Walter Salles, ele não é só rico. Eu tenho várias críticas ao Walter Salles, somente em relação a como ele, mesmo ele sendo muito bom, ele teve facilidades que outras pessoas tão boas, ou até melhores que ele, não teria, pelo fato de ele ter muito dinheiro, né? O Walter Salles pode fazer o filme que ele quiser, mas isso não faz ele ser um péssimo diretor. Isso não faz ele não ter uma visão interessante de mundo, digamos assim. Porque o Chavoso, ele erra quando ele fala do Walter Salles, porque o Walter Salles não é só dinheiro, ele conseguiu um primor técnico e uma relevância artística que poucas pessoas têm. O Walter Salles, ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas se ele não fosse tão bom quanto ele é, ele não queria conseguir o sucesso que ele tem em relação aos seus filmes, que são muito bons. Ele tem, por exemplo, Diário de uma Motocicleta, se eu não estou enganado é esse nome do filme, que é um filme sobre Che Guevara e tal. Então, o Jones fala sobre isso. Então, se o Walter Salles quisesse fazer um filme sobre Stalin, por exemplo, ele faria.
por causa desse primor técnico que ele adquire, dessa relevância. E aí entra um ponto que o Chavoso fala, né, que a Globo Filmes e tal, Walter Salles, eles que decidem, né, essa elite branca que decide como os filmes vão ser falados, como os filmes sobre a ditadura vão ser falados. E, cara, é nesse ponto que eu discordo dele, porque eu acho que o Walter Salles está num ponto que ele pode falar sobre o que ele quiser. Ele é um cara que, se ele, como eu disse, se ele quiser fazer um filme sobre Stalin, ele faz. Se ele quiser fazer um filme sobre pessoas de uma comunidade e tudo mais, ele faz, assim como ele fez. Ele tem um filme Central do Brasil, por exemplo, é um filme que fala sobre um povo proletariado mais sertão, mais no sertão no Brasil e tal. Linha de Passe, na Linha de Passe, tá ligado? Esse é o nome do filme. Ele também fala sobre pessoas na periferia de São Paulo e tal. E o irmão dele, o Moreira Salles, tem um dos maiores documentários, né? Que também é outro cineasta riquíssimo aí, premiadíssimo, que também tem esse primor técnico, aí ganhou essa notoriedade que somente bons, realmente pessoas muito boas conseguem. E o Moreira Salles tem um dos documentários mais importantes do Brasil, que é Notícias de uma Guerra Particular, que deu voz para Marcinho da VP, por exemplo, que era um traficante que tinha a mentalidade de que a revolução vinha por meio da criminalidade e tal. Ele era um cara super inteligente, super carismático, e que o próprio Moreira Salles fala que ele seria um revolucionário caso ele tivesse nascido alguns anos antes e tivesse oportunidades certas e tal, né? E aí o próprio Moreira Salles fez amizade com ele, toda uma história, todo um contexto por volta disso. Então você tem filmes que falam sobre isso, né? O Jones também citou esse filme, que é um excelente filme também, que é Cara Marcado pra Morrer, e conta a história desse pessoal do interior que acaba tendo que fugir no meio da filmagem e tal. E aí o filme que era pra ser uma ficção acaba virando um documentário, tem uma fase colorida, tem uma fase preta e branca. É bem interessante também o Cara Marcado pra Morrer. E eu acho que é aí onde o Chavoso erra, porque apesar de, sim, a mídia e a galera, a elite branca dizer como são os filmes sobre esse período da ditadura militar, empresarial, tem que ser, não, tem pessoas que conseguem contar suas histórias. Claro, o ideal seria algo a mais, né? Ter outras versões, ter outras visões mais difundidas, que a maioria das vezes realmente é por uma visão de uma elite branca que é contada essa história, né? Mas entra nesse ponto, o Walter Salles consegue contar a história que ele quiser. Ele tem esse poder. Se ele chegasse na Globo Filmes, o Walter Salles falasse: eu quero fazer uma história sobre quando o Roberto Marinho fez o rolê para o Collor ganhar do Lula lá, né? Que é a Cidadão Kane, que é um documentário que tem, que mostra as histórias, e outras que a família Marinho fez, né? Cara, o Walter Salles consegue fazer isso. O Moreira Salles consegue fazer isso. O Meirelles consegue fazer isso. Eles conseguem contar essas histórias, porque eles têm poder pra isso. Se a Globo Filme não quisesse fazer isso, o Walter Salles conseguiria com outra pessoa, com outra produtora, facilmente, com outra distribuidora, facilmente. Ou ele tá tirando do próprio bolso dele, porque ele tem dinheiro pra isso. Então, é uma situação complicada quando você fala isso, porque, como eu já disse, ele fez um filme sobre Che Guevara, tá ligado? Não é um filme anticomunista, antissocialista. É um filme que coloca, de certa forma, o Che Guevara numa figura muito lúdica ali. E é muito, muito bom. Diários de uma motocicleta. Que aí você tem um Che Guevara quase como um anjo ali, meio inocente e tal. É bem interessante esse filme. Então, o Chavoso, eu acho que ele erra aí, tá ligado? Porque ele esquece que existe esse nível de primor que artistas podem chegar, e notoriedade que eles podem fazer o que eles quiserem. Poucos conseguem isso, mas tem isso, o Walter Salles é um deles. E aí eu quero chegar no ponto desse vídeo, que aí entra a parte filme, onde o Chavoso erra. Ele erra da forma que ele
usa para falar que o filme é ruim, não gostou do filme, né? Porque ele tem o direito de não gostar do filme, mas eu acho que é uma justificativa muito tênue pra ser ruim, meu falha, assim, pelo menos da forma que ele falou, né? Do porquê que ele não gostou. Mas é uma justificativa válida, sabe? Eu só acho que essa expressão não é errada. Que é, tipo assim, pô, a gente não tem história sobre as coisas que realmente acontecem na periferia, tá ligado? Normalmente quando essas histórias acontecem, não é da melhor forma, certo? É de uma forma muito romantizada e meio escrota, assim, que acaba desencambando pra outro lado, sabe? Então eu já vou dar vários exemplos de violência policial que acontece até hoje na favela e que acontecia na época da ditadura, mas é que acontece até hoje com o povo pobre, tá ligado? Não acontece mais com a burguesia, com a elite branca e tudo mais, mas acontece com a galera de periferia, o povo pobre, preto, que tá fudido, sabe? E aí isso é um ponto importante que ele toca que faz sentido. Mas um filme não se torna ruim por causa que ele conta uma história diferente que realmente aconteceu, tá ligado? O filme por si só não é ruim, ele tem o direito de não gostar, ele tem o direito de se sentir incomodado com isso, mas ele tá errado quando... Não é que ele esteja errado, mas a forma que ele se expressou foi errada, na minha visão. E aí eu discordo dele nesse sentido, sabe? Porque é isso, cara. O Salles tem o direito de contar o que ele quiser. Porque ele conquistou esse direito. Que poucas pessoas no mundo da arte vai ter, sabe? Mas o resto do vídeo do Chavoso é excelente. Ele expõe coisas importantíssimas sobre as coisas que acontecem na periferia. E claro, tudo desencambiou para ataques racistas ao Chavoso, homofóbicos. No vídeo do Jones, ele dá uma pincelada nisso, ele mostra algumas coisas que acontecem. Eu não vou mostrar aqui, porque enfim, é só um vlog que eu quero debater um pouco com vocês. E aí o Jones, no vídeo dele, deu uma lista de vários filmes interessantes que abordam justamente essa questão, né, do Brasil que normalmente não é mostrado nas telas e tal. E aí eu espero que o Chavoso veja, né, porque são filmes muito bons que o Jones recomendou. Por exemplo, o Diário de Motocicleta que eu falei, o próprio Central do Brasil, o Na Linha de Passe que eu falei também é muito bom, que é do Beto Salles. E tem vários outros curtas documentários, como e longas, né, como ficcionais, como o Cara Marcado Pra Morrer, e por aí vai, cara. E então você tem isso no Brasil, só que não é tão divulgado. Eu acho que esse é o ponto. Que aí entra na outra questão que o Chavoso fala no vídeo dele, que ele fala que essa galera da periferia não tá fazendo esses filmes. Eu discordo, velho. Discordo. Tipo assim, essa galera tá fazendo filme, eu tô fazendo filme sobre isso. A galera aqui da periferia de Fortaleza tá fazendo filme sobre isso, a gente tá falando sobre isso. Só que nossos filmes não são divulgados. Por exemplo, Cabeça de Negro, do Del Cardoso, é um excelente filme que também é sobre a periferia, também da periferia de Fortaleza e tal. Então você falar que não existe, que não tem, eu acho que é outra coisa que o Chavoso fala que eu não concordo, porque tem. Só que você cai nessas barreiras, por exemplo, da Ancine, das distribuidoras, das produtoras, que não acaba não pegando esses filmes pra elas, pra tentar passar na sala de cinema ou passar no streaming, sei lá. É muito difícil. E é isso. O vídeo de hoje é mais pra dar essa pincelada, porque surgiu uma discussão no WhatsApp que tava... Polaris mandou um vídeo de resposta lá do Chavoso. Aí eu fui rever o vídeo do Jones e do Chavoso, depois vi a resposta dele. E é legal que ele entendeu que, tipo assim, o toque que o Johnny deu nele é fato, tá ligado? Ele deu uma vacilada, mas o Chavoso é um cara super inteligente e tal. Tipo assim, de boa ele não gostar de filmes, não ter esse cham pra cinema e tal. Mas nisso acontecem esses pequenos deslizes, né? E eu convido o Chavoso, não sei se ele vai ver esse vídeo, provavelmente não, nem o Jones, mas a tentar procurar essa galera artista na periferia que faz esses filmes e tentar divulgar esses filmes também. E tem muito filme massa que a galera da periferia mostra de forma da hora o que acontece nas periferias, né?
Inclusive eu tenho um documentário, que não é meu, mas eu participei na concepção desse documentário, desde da concepção da ideia até a edição final, que é Vibe Rap, que é um documentário que fala sobre rap na cidade de Fortaleza, tá ligado? Com 3 artistas, uma produtora daqui, Alt, galera que veio da favela e tal. Que, porra, provavelmente, tirando meus amigos que eu mostrei, quase ninguém vai conhecer. Até porque eu não consegui postar em canto nenhum esse documentário, tá no meu drive e tal. Tem até no YouTube, eu acho que um maluco postou. Mas que a gente não tem autorização pra botar por exemplo, em uma mostra de cinema, por exemplo, um festival, porque esse filme acaba ficando no limbo, porque foi feito em parceria, né? Foi um filme feito por alunos, era na época da Rede Pública e tal. E aí esse filme foi feito pelos alunos e tal, mas ficou travado ali porque a prefeitura não vai autorizar ele sair. Mas ele já saiu, já tem no YouTube, quem alguma pessoa foi lá e postou. Mas ao mesmo tempo quase ninguém conhece, quase ninguém vê. Mas que seja uma versão que não está totalmente completa lá no YouTube. Que não era a versão final, mas é um doc bem bom, assim. Então a gente tem muito disso, tá ligado? Falta essa galera realmente conhecer esses outros lados, assim. Não que o Chavoso não conheça, provavelmente ele deve conhecer da quebrada dele e tal. Mas o Brasil, ele tem várias quebradas, e cada quebradas muito únicas, com cada coisinha, cada peculiaridade e tal. E na minha, eu tento fomentar isso, saca? E é isso. Isso que eu falei demais, não sei se eu me perdi um pouco no assunto e tal. Mas espero que isso gere uma discussão legal nos comentários. Inclusive, falei aí o que vocês acharam do vídeo do Chavoso, se vocês concordam ou discordam dele. Ou se é parcialmente comigo, tipo, concordo de alguma coisa que ele falou, mas ele discorda de outra, porque ele também se expressou tão bem. Somente em relação à questão do filme em si, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos. E no próximo vídeo eu espero conseguir falar sobre esse meu curta e mostrar algumas coisas dele, e também lá no meu trampo, onde a gente tá trabalhando pra finalizar essa obra, que deve sair em janeiro, em festivais, provavelmente. E só em 2025, 26 é que deve sair no YouTube ou alguma plataforma. Por quê? Esse é o nosso próximo capítulo, porque eu não vou falar nesse vídeo que já tá muito longo. Mas basicamente, resumo do resumo, alguns festivais querem de forma inédita as coisas, tá ligado? Isso é tão dificuldade pra divulgar e tal. Mas a gente vai dar um jeito, né? Como sempre. Valeu.